boa tarde, estamos chegando, meio-dia em ponto agora, o programa Gente que Fala está no ar, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Imagens sempre do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube para você acompanhar as nossas transmissões. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os conteúdos, interagir com o programa pelo WhatsApp 973350038, 973350038, nas redes sociais, marcando sempre a hashtag Programa Gente que Fala. Tá bom, pessoal? Olha, quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, aquela parceria sempre com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Os nossos convidados de hoje, para análise dos assuntos que estão aqui propostos, Dr. Júlio Marcelo de Oliveira, procurador de contas perante o TCU, associado ao movimento do Ministério Público Democrático. Procurador Júlio, bem-vindo mais uma vez. Seu microfone fechado, procurador. Opa, obrigado, Mauro. Sempre uma alegria participar do programa. Muito obrigado pela colaboração sempre com a gente. Também a doutora Adriana Zorubi, advogada, especializada na defesa da pessoa idosa. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Mauro Friesman, boa tarde aos ouvintes da Rádio Trianon, o pessoal do programa Gente que Fala e aos colegas de bancada de hoje. Boa tarde, bom trabalho a todos. Também com a gente a bióloga Ana Flávia Pires, diretora da Germsure Biosafe e consultoria. Tudo bem, Ana Flávia? Como está? Tudo bom, boa tarde, obrigada, agradeço o convite para estar aqui mais uma vez falando nesse programa tão importante para todos nós. E fechando aqui o nosso time, o professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, Gonzalo Vecina Neto, idealizador do SUS e da Anvisa. Professor Gonzalo, muito bom recebê-lo mais uma vez, tudo bem? Bom dia, Mauro, bom dia, Ana, Adriana e Dr. Júlio. É um prazer estar aqui com vocês e com as pessoas que estão conosco, nos assistindo, nos ouvindo. 12:02. Vamos ao nosso primeiro assunto, que é o seguinte: o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, validou ontem a lei que criou as federações partidárias. O magistrado, porém, fixou o prazo de 6 meses antes da eleição como data limite para que as siglas oficializem a união, ao contrário dos 2 meses previstos pela legislação aprovada pelo Congresso. O novo modelo de união partidária foi aprovado neste ano, com forma de dar sobrevida às siglas pequenas e, de certa forma, para driblar a vedação à formação de coligações em disputas proporcionais. Procurador Júlio, acho que é tão difícil, acho que para o brasileiro médio entender essas questões de coligação, de federação, a gente sempre falando a respeito da necessidade de diminuir a quantidade de partidos, e esse modelo de federação acaba não proporcionando isso. Enfim, acho que a gente tem que esclarecer primeiro o que é uma federação, o que é uma coligação, aquilo que se desfaz, aquilo que tem que permanecer ao longo de toda uma união, né, que está prevista. Por onde a gente começa? Então, Mauro, essa federação aí, a novidade, né, da federação, como você disse, veio para driblar a proibição de coligações partidárias. O que eram as coligações? Partidos se uniam, independente de afinidade ideológica, apenas para, no período das eleições, conseguir aquilo que se chama coeficiente eleitoral, um número mínimo de votos que elege um deputado estadual, federal, ou um vereador. Então, partidos pequenos, né, tem um candidato, mas esse candidato não ia conseguir votos suficientes para ser eleito deputado, ele se juntava com outros partidos e aí, somando os votos de cada partido, o mais votado entre eles acabava ganhando a vaga de deputado. Se são grandes partidos, né, você consegue eleger, às vezes, 10, 15, 20 deputados. Então, a coligação ela ajuda, mas todo mundo ajuda, especialmente os partidos pequenos, que poderiam ter um candidato bem votado, mas não o suficiente para ele sozinho conseguir ser eleito. E apenas 15% dos deputados na Câmara Federal conseguem eleição apenas com seus próprios votos. Todos os demais conseguiram votos
proporcionais, votos de outros candidatos que não foram eleitos, que foram transferidos. Então, você forma 513 deputados e apenas 10 a 15% conseguem votos suficientes para si mesmo. Com a coligação, como ela ajuda os partidos pequenos, você tem essa proliferação de partidos pequenos no Brasil. Nós temos mais de 40 partidos, né? Foi proibido, numa tentativa de moralizar a democracia, porque não é possível que você tenha 40 ideologias diferentes, é preciso que os partidos se aglomerem por afinidade, né? Façam partidos mais orgânicos, que tenham ideologia mais claramente definida, para que o eleitor saiba em que ele está votando. Na coligação, como era uma festa, assim, era como se fosse um baile de carnaval, os partidos se juntavam, independente de qualquer afinidade. Você podia ter um perfil de direita e estar elegendo, o seu voto está sendo canalizado por um candidato de esquerda, o oposto daquilo que você queria ver representado na Câmara. Ou vice-versa, alguém de esquerda pode estar com o seu voto indo para o partido da direita. E, desculpe, só um parênteses, e uma coligação, um casamento só para efeito de eleição, passada a eleição sem compromisso algum, né? Pois é, por isso que eu nem diria casamento, eu falei que é um baile de carnaval. Ali se encontraram, ficaram na festa das eleições e no outro dia não tem nenhum compromisso mais um com o outro. A federação foi desenhada para ter o mínimo de compromisso. É uma união estável, tem que durar pelo menos 4 anos, né? Os partidos se comprometem a ficar juntos 4 anos. Então, vai continuar havendo esse efeito de soma dos votos, né, dos candidatos dentro da federação para conseguir eleger mais deputados, mas os partidos ficam presos um ao outro, né, uns aos outros, durante 4 anos e vão funcionar na Câmara dos Deputados, a federação toda, como se fosse um único partido. O partido não pode sair, se ele abandonar a federação, ele vai ser punido, ele fica sem poder usar recursos do fundo partidário. Então, isso pelo menos dá um pouco mais de estabilidade. A decisão do ministro Barroso exige que a federação se forme pelo menos 6 meses antes da eleição, para o eleitor poder fazer essa identificação, que existe uma federação que está reunindo partidos A, B e C com tal ideologia, né, e ele poder, então, fazer uma escolha com um pouco mais de clareza, porque 2 meses perto da eleição era muito pouco tempo. Agora, o lado ruim é esse, que nós não vamos reduzir partido pequeno, né? Nós vamos continuar aí com mais de 40 partidos. Mas a federação minimiza? Minimiza em tese, porque eu acredito que durante a próxima legislatura eles vão aprovar uma PEC ou uma outra lei complementar e vão mudar a federação e vão dizer que pode acabar antes, e esse casamento forçado ali durante 4 anos provavelmente vai ter um divórcio antecipado, né? Então, se a gente ficar a cada 4 anos criando uma legislação para salvar partido pequeno, a gente não evolui na nossa democracia, os partidos não amadurecem. A gente teve lá atrás a cláusula de barreira que o Congresso tinha estabelecido e que o Supremo, numa decisão muito infeliz, derrubou, dizendo que estava defendendo a democracia, quando, na verdade, estava incentivando essa proliferação desmedida de partidos. Lá na época, quando ele derrubou, a gente tinha uns 15 partidos. Hoje nós temos mais de 40. Então, foi um grande erro que, infelizmente, foi cometido e a gente precisa, realmente, os partidos precisam amadurecer para a gente construir uma democracia mais orgânica. Ana Flávia, como é que você avalia essa validação das federações partidárias? Uma história que começou no Senado já tem um tempo, esse ano que a Câmara votou às pressas tudo isso, o presidente Bolsonaro vetou, o Congresso derrubou, a lei, enfim. Pode seguir. Primeiro, agradecer o Júlio Marcelo pela explicação, né, pela explanação que fez aí para a gente. E realmente, né, a gente acaba votando muitas vezes num partido e no final das contas você não tá com o seu voto não representa exatamente aquilo que você gostaria, né? Então eu acho que a gente precisa ter mesmo um olhar mais atento, porque a sensação que a gente tem é que a gente tem partidos às vezes defendendo determinadas ideias, né? E não um ideal em comum para todos, que realmente a gente possa avançar como sociedade.
Então, é um pouco do olhar que eu tenho hoje, assim, com relação à forma como está a nossa política brasileira. Professor Gonzalo, em que medida, na sua avaliação, a criação das federações partidárias ajuda na definição do voto do eleitor, aquele eleitor que escolhe um parlamentar, daqui, sei lá, um mês ele já não sabe quem ele escolheu para ser o representante dele na Câmara? Dependendo de para onde você quer ir, qualquer caminho chega lá, se você não sabe qual é o lugar. O que nós temos aqui no Brasil é uma ignorância de para onde nós queremos ir. Nós queremos ter representada a vontade popular local. Se eu tenho a vontade, que eu quero representar a vontade popular local, eu tenho que ter algum tipo de eleição que represente a vontade local. Nós temos que discutir o voto distrital. Nós temos que discutir um novo modelo eleitoral. Por que os partidos querem existir? Porque eles querem dinheiro do fundo eleitoral. Por que nós vamos pagar o dinheiro do fundo eleitoral para eleger um vereador? Então, nós temos que conseguir ter um partido que eleja um vereador. Nós temos que ter um novo sistema eleitoral e que nós temos que rediscutir o como nós vamos representar a vontade popular para ter uma democracia de fato. Eu acho que o que está faltando no Brasil, né, o doutor Júlio aí fez uma explicação que a Ana Flávia achou fantástica. Se a Ana Flávia achou fantástico, o mundo para o qual nós estamos nos dirigindo, né, deve estar tão estupefato quanto, porque esse negócio é absolutamente complexo e ninguém entende por quê. Por que você põe o Tiririca, que não representa nenhum de nós, como candidato a deputado, porque ele chama votos? Então, ou nós vamos rediscutir a questão eleitoral no Brasil e como é que a nossa democracia deve funcionar, ou nós vamos continuar fazendo esses remendos que levam aos interesses individuais e particulares de gente que manda dentro do Congresso brasileiro. Nós estamos entregando a nossa democracia para uma elite safada. Isso também não resolve, professor Gonzalo, essa situação personalista da política, em que a gente acha que é o presidente que vai resolver, o governador ou o prefeito, e na verdade, você tem que prestar atenção nos nossos parlamentares. Esses é que são eleitos, esses é que vão decidir, vão criar leis, vão fiscalizar os executivos. A gente tem que ter claro que não existe sistema democrático perfeito. Porém, existem sistemas democráticos melhores, que permitem uma melhor participação. Para isso, nós temos que rediscutir a forma de gestão da democracia brasileira. Será que o modelo presidencialista é mesmo o melhor caminho? Nós já fizemos duas votações, pelo menos, na história do Brasil, para a questão do parlamentarismo. Sim. Será que não seria o caso da gente retomar de maneira mais inteligente a discussão do parlamentarismo, a discussão do voto distrital ou do voto misto, o modelo de financiamento da atividade eleitoral, mas ter uma discussão um pouco mais densa, que pudesse chegar de forma mais adequada. Nós já demonstramos que nós somos capazes de discutir inflação, somos capazes de discutir a variante Ômicron. A população brasileira, quando informada, discutirá. Vamos parar de dizer que eles não são capazes de discutir isso e vamos fazer uma discussão real sobre a reforma eleitoral, que é uma das mães da construção desse novo Brasil que nós queremos que exista. Tem muita coisa para ser discutida mesmo. É uma reforma. Eu fico impressionada com essa coisa do suplente, do senador ter um suplente. Na verdade, é tanta coisa impressionante que eu nem sei citar qual que me impressiona mais. Se é o suplente do cara ser a mãe dele, por exemplo. O suplente do cara ser a mãe. É tanta coisa que me impressiona, gente, que eu não sei nem citar qual, mas aqui eu me lembrei aqui agora, a do suplente para o senador, eu realmente acho incrível. Para mim, ela é uma coisa incrível mesmo. Assim, quem inventou está de parabéns, viu? Olha, se superou. E também a falta de entendimento, né? A eleição para o Senado é uma eleição majoritária, a eleição para a Câmara é uma eleição proporcional. Exato. Bom, vamos lá, complexo, né? gente. Por isso que eu falei, o brasileiro médio, na cabeça, Muito difícil, muito difícil. Mauro, professor,
acrescentar uma coisinha, né? Com esse fundo eleitoral bilionário, o partido político é um grande negócio. Ser dono de um partido político é um grande negócio. É viver com dinheiro de sobra, dinheiro do contribuinte, né? Andando de jatinho para cima e para baixo, na cabeça. O fundo eleitoral é muito mais do que uma organização política precisaria para existir. E, por isso, todo esse esforço para manter os partidos pequenos, porque ninguém quer perder a sua pequena organização, né? Que para muitos funciona como uma organização empresarial. Depois a gente vê toda aquela guerra dentro do Congresso para comprar o passe de deputados, porque dependendo do cada deputado significa tantos milhões a mais no fundo partidário que o partido vai poder desfrutar durante o mandato. E aí você é como se fosse jogador de futebol. Olha, você vem para o meu partido, que o nosso partido vai ganhar 5 milhões se você vier para cá, tantos milhões eu dou para você e tantos milhões ficam para o partido. Então, vira uma empresa, né? Uma empresa espúria, né? Com farra com dinheiro público. Nós passamos da hora de fazer essa reforma política, estamos sempre falando o que vamos fazer, mas, na verdade, estamos sempre, de 4 em 4 anos, adiando o problema e não resolvendo os problemas. Acho que a questão do parlamentarismo também é central, viu? O professor Vecina aponta muito bem isso. Eu tenho um amigo experiente parlamentar que ele diz que no Brasil as pessoas pensam que o presidente tem grande poder. Ele tem uma grande responsabilidade, mas não tem tanto poder. Enquanto o Congresso Nacional, cada parlamentar individualmente, não tem responsabilidade com o resultado, com o sucesso do governo, mas eles é que têm muito poder, né? Veja agora toda essa discussão do orçamento secreto, 30 bilhões de reais alocados para isso. Isso tudo mostra a força do Congresso e a dificuldade que um presidente da República, qualquer que seja ele, tem para governar de uma maneira harmônica com o Congresso Nacional. A força parlamentar é tanta que quem decide a permanência de um presidente ou não, quem vota um impeachment ou deixa de votar, é justamente esse parlamentar. Enquanto o chefe do executivo tem a governabilidade, ele se mantém. Quando não tem, ele perde. Ou seja, olha o poder que o parlamentar tem na mão, né? Exatamente. Vamos em frente aqui com mais um tema. Meio-dia 17, terminou ontem em Brasília o 11º Workshop Internacional, promovido pela Aliança Latino-Americana para o Desenvolvimento do Diagnóstico in Vitro, com apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL, que é apoiadora aqui do nosso gente do MPD que fala. O evento trouxe temas importantes neste momento de pandemia: novas tecnologias em diagnóstico, variante Ômicron e testes rápidos, autotestes para Covid-19 e HIV. O encontro teve como tema testes de diagnóstico com qualidade assegurada e acessíveis para programas de saúde pública. Ana Flávia, eu começo com você esse tema. O que a gente precisa saber sobre diagnóstico in vitro? Quais são as vantagens desse tipo de metodologia, de tecnologia? Olha, a gente tem que fazer uma diferença entre in vitro e in vivo. Sim, mas na verdade o que a gente precisa saber é que a gente precisa se diagnosticar. Isso aqui é fundamental, que a gente não tem falado mais sobre isso, né? Então, nesse evento, a gente trouxe experiências internacionais, inclusive com o uso do autoteste de Covid, que no Brasil ainda não é permitido. Quando a gente fala de autoteste, a gente está falando de um teste muito simples que você pode comprar em farmácia e realizar na sua casa, por qualquer pessoa, não precisa ser um profissional de saúde. E o que a gente trouxe nesse evento foi essa discussão de experiências, inclusive de outros programas de saúde pública, do HIV, por exemplo, que é um programa que está sempre evoluindo e trazendo novas tecnologias para a população se testar, monitorar e se tratar. E a gente trouxe um pouco dessa pauta para o Covid, e para isso que a gente chama do diagnóstico in vitro, aí, que são os testes, né? A gente chama de teste para diagnóstico in vitro, e da importância da gente continuar se testando, né? As vacinas, elas são essenciais, fundamentais, mas quando a gente fala de combate a um vírus, a gente vai falar de uma prevenção
que a gente chama até de prevenção combinada. É mais de um pilar que existe nessa prevenção. É o distanciamento, é o não aglomerar, né? É o uso de máscara, é a testagem, é a vacinação. E é disso que a gente está... Hoje, o que a gente está precisando no Brasil é de um direcionamento com relação à nossa testagem. Nós ficamos sem esse direcionamento. O TCU tem tido olhar para isso, inclusive ontem saiu mais uma vez, o TCU se pronunciou com relação à falta de testagem do povo brasileiro. Apesar de muitos testes terem sido comprados, esses testes não estão chegando na população. Por quê? Porque envolve uma rede de logística muito grande, não é só comprar o teste, você precisa chegar no serviço de saúde, esse teste precisa ser colhido, essa amostra precisa ser transportada para um laboratório, né, quando não é usado um teste rápido. Então, o SUS, né, e aí o Gonzalo vai me ajudar e complementar aqui, o SUS ele é formado por várias mãos, ele é formado pelo governo federal, estadual e municipal. Não adianta o governo federal comprar um teste e o município não tem ninguém para colher essa amostra. Não adianta o município ter alguém para colher essa amostra e o Estado, o LACEN, né, os laboratórios centrais, não terem alguém lá para realizar esse teste. Então, é um SUS feito por várias mãos e que precisa de políticas mais claras de testagem para que a população saiba quando se testar e onde se testar. Isso foi um pouco do que a gente discutiu nesse 11º workshop. Então, a gente chega, né, ao 11º workshop, que é impactante, com participações que foram muito importantes, inclusive da Anvisa, trazendo sobre a fala de um possível autoteste de Covid no Brasil. Professor Gonzalo, e já eu passo para o procurador Júlio, para a gente falar também sobre o trabalho do TCU nessa situação. Professor Gonzalo, então, os cientistas defendendo testes de diagnóstico in vitro na saúde pública e, como destacou a Ana Flávia, essa necessidade de mãos dadas pelos três entes da federação, né? Qual é o desafio nisso? O desafio é ter governo. É uma coisa assim, um pouco simples, né? Este país falta governo. Na medida em que falta governo, não existe política pública, porque tem que ter uma política pública. Nós estamos falando de entregar para o cidadão um autoexame. Qual é a consequência de entregar para o cidadão um autoexame? O que você faria se você fizesse um autoteste de AIDS e você tivesse com AIDS? Como é que você iria daí para frente, né? Como é que faz para fazer o tratamento? Como é que faz para acessar o tratamento? Uhum. Então, não se trata de ter o diagnóstico, se trata de ter um projeto assistencial. Entendo o diagnóstico, como é que trata. Então, o que nós não temos hoje é uma política pública. Exato. A ciência está evoluindo e está oferecendo cada vez mais uma possibilidade de você ter alternativas e fazer uma assistência melhor, como é o caso do autoteste, dos medicamentos que nós mesmos podemos tomar a decisão de consumir ou não, dado o risco baixo que eles têm. Então, não tem por que ir no médico para tomar um comprimido de Novalgina, de Dipirona, para se tratar uma dor de cabeça. A mesma coisa com os testes diagnósticos. Hoje existe um conjunto de testes que podem ser dirigidos pela sua vontade. Agora, isso precisa de uma política pública e precisa de discussão de como vai ser a utilização, para que não exista uma utilização errada, inadequada e que leve o cidadão a cometer erros que poderão prejudicar a qualidade de vida dele. Não é tão complicado quanto o sistema eleitoral Exato. brasileiro, mas de jeito nenhum. Cuidado. Só complementando antes de você chamar o Júlio, e foi exatamente, Messina, essa fala que a Anvisa trouxe. A Anvisa está aberta para discutir novas tecnologias, mas assim, a gente precisa apresentar uma política para essas novas tecnologias. Qual é a política para o uso desses testes? Como que esses testes vão ser utilizados? Qual é a política de testagem do Brasil? Nós não temos essa política, gente. Se você perguntar para as pessoas, elas não sabem quando se testar, onde se testar e por que se testar. Então, falta essa política para nós. Nessa falta de política, a gente tem o índice, né? Foi falado esses dias, apenas 9% da população brasileira foi testada para o coronavírus em 2021. Procurador Júlio, o TCU defende que a política de testagem continue, apesar mesmo com o avanço da vacinação.
E o Ministério da Saúde passou o ano inteiro dizendo que iria elaborar um programa para isso, de testagem em massa, e isso não aconteceu. Olha, Mauro, assim, o TCU ele cobra uma política de testagem. Como a Ana Paula disse, não temos política de testagem, né? O TCU tem cobrado, tem examinado toda a governança do Ministério da Saúde durante a pandemia, tem feito severas críticas, tem apontado omissões graves, e a falta de política de testagem é mais uma delas. Como disse o professor Gonçalo, a Ana Paula, não adianta apenas comprar os testes, tem que estruturar a política, fazer. O que o ministro da Saúde falou várias vezes, vamos fazer testagem em massa, era como um factoide. Ele anunciava algo que não tinha nenhuma implementação prática, que não tinha nenhum desdobramento. No outro dia, o que está acontecendo na prática? Nada. Ele anunciou num evento qualquer que a política será a testagem em massa e não fez testagem em massa em momento nenhum. A gente tem um Ministério da Saúde esvaziado. Graças a Deus, o SUS não é só o Ministério da Saúde, tem as secretarias estaduais e municipais de saúde, né, estruturadas, que estão fazendo as coisas acontecer. O governo federal, a parte que ele está fazendo é aquela distribuição automática de recursos. Isso acontece, entra governo, sai governo. Agora, a gestão da pandemia, a nível federal, não houve. Só houve nível estadual e municipal. E a testagem foi um factoide que foi vendido, mas que não foi implementado em momento algum. Professor Gonzalo, quer complementar? Eu concordo com a opinião do Dr. Júlio e com essa necessidade. O Tribunal de Contas ele tem essa responsabilidade de verificar se os recursos e se a política pública está informando a ação. No caso nosso, o tribunal identificou corretamente que o órgão público responsável pela política, que é o Ministério da Saúde, só estava falando. Não houve nenhum. Nós não fizemos testagem em massa. E para que serve a testagem em massa? Para fazer isolamento. E quando você testa um caso positivo, esse caso positivo tem que ser isolado. Por que tem que ser isolado? Para ele parar de disseminar a doença. Se nós tivéssemos feito isso, nós teríamos conseguido ter um número menor de casos do que nós tivemos. Nós estamos com 615 mil casos, mortes, que são consequentes a 30, 40 milhões de pessoas que tiveram a doença, porque nós não testamos e não fizemos isolamento. Afinal de contas, tem que cobrar isso do executivo. Professor, será que não se faz testagem em massa no Brasil para o coronavírus em nome da liberdade? Não, é só pela ignorância. Aí não tem nada a ver com liberdade. Não chegamos nesse fundo de poço ainda. A gente só não testa por falta de competência dos nossos governantes. O que você acha? Olha, não duvido de chegarmos nesse ponto, viu? No nível que nós estamos, de um buraco sem fundo, para ter essa fala, realmente não custa nada. Mas eu estou com o Gonzalo, a gente está mais numa questão de ignorância, gente. Assim, testes venceram no almoxerifado do Ministério da Saúde. Venceram porque parece que quem comprou aqueles testes nunca esteve num laboratório. Eles compraram uma parte do teste, eles não compraram a parte inicial do teste, que a gente chama de extração, por exemplo, compraram a amplificação. E foram comprar a extração depois, com outra compra. Mandaram esses testes para os laboratórios e não sabiam quem ia coletar essas amostras. Tinha enfermeiro na unidade básica de saúde para coletar essas amostras, tinha logística para transportar essas amostras. Então, tinha alguém querendo comprar, e dizer para o chefe que comprou, né? E como o Júlio falou, e fazer esse factoide de que eu comprei teste, e tinha alguém querendo vender para falar para o chefe que vendeu no Brasil e foi vendido. E no meio disso ficamos nós, aguardando chegar teste para a gente, as pessoas poderem se testar para se quebrar a cadeia de transmissão. É a testagem como prevenção. É nisso que a gente está falando. Mas, infelizmente, a gente vai para o segundo ano aí, né, de pandemia sem ter aprendido absolutamente nada com os nossos governantes. Eles realmente não nos direcionaram para o combate ao Covid-19. Os testes de RT-PCR estão um pouquinho mais complicados. Eles precisam mesmo
de uma cadeia de compras, porque você tem que comprar o Exato. extrator, você tem que comprar o que vai fazer a leitura Muita da coisa. multiplicação, tem que comprar os tubinhos com a solução. Exato. Então, EPI. o mercado não oferece um negócio fechado. Olha, eu quero Pronto, comprar teste. Não, exato. eu vendo isso, ele vende aquilo, você tem que fazer 4 compras. É Exatamente. quase tão complicado quanto o sistema eleitoral. Aí complicou um pouco mais. Eu sempre costumo dizer que um laboratório ele vai funcionar um pouco como um restaurante, assim, né? Não adianta se você tem um cozinheiro, 4 panelas, querendo vender refeição para 300 pessoas. Tem que ter tudo lá. E os testes são vendidos, isso que o Constantino falou, de forma separada. Então, o Ministério comprou uma parte e não comprou e nem olhou para toda a outra. Não tem como você realizar o teste desse jeito. E ficam dizendo aí que compraram teste, que tem teste, que tem teste. A verdade é que não tem como realizar com o que tem. 12h30, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. É o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Um intervalo rápido e a gente volta já já com a sequência aqui dos nossos assuntos. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. 29 minutos para 13h, de volta aqui pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, imagens das redes sociais do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube. Este é o Gente que Fala, edição de quinta-feira, Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Doutora Adriana, vamos falar sobre o seguinte: a comissão especial criada pela Câmara dos Deputados para estudar mudanças nas leis dos planos de saúde já discute uma alteração drástica na legislação. A modificação do artigo do Estatuto do Idoso que veda a discriminação deles nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. De acordo com uma minuta que circula entre parlamentares da comissão, a essa frase seria acrescentada uma vírgula e depois a seguinte sentença: sendo permitida a aplicação parcelada do reajuste da última faixa etária após os 60 anos. Bom, a gente entende que querem modificar a lei que protege esses acima de 60 anos contra os aumentos dos planos de saúde. E agora? Exatamente, Mauro. Então, estamos enfrentando esse problema que não é de hoje. Esse projeto de lei, ele data de 2006, eu vou até falar o nome do deputado, porque é importante a gente saber o que acontece. A gente precisa, na verdade, é o senador Luiz Pontes, do PSDB do Ceará, que propôs esse projeto de lei, tá? Destinado ao seguinte: ele tem 2 frentes. Ele muda tanto a lei do plano de saúde suplementar, os planos privados, né? A Lei 9.656 de 1998, e o artigo 15 do Estatuto do Idoso, que retira o benefício da não aplicação de reajuste a partir dos 60 anos de idade, que hoje nós temos. Hoje funciona dessa maneira, não pode aplicar, é vedado pela legislação brasileira a aplicação de reajuste para as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos nos planos de saúde privada. O que está se querendo? Retirar esse benefício. Tá? Ou seja, não existe nenhum critério, sem nenhum limite. Ou seja, a meu ver, isso vai causar um colapso na saúde, tanto privada como pública, e no Poder Judiciário. Eu acho que, assim, os impactos dessa alteração, se nós permitirmos, se a sociedade civil permitir que isso aconteça, nós vamos ser gravemente impactados, e todos nós. Não adianta você pensar, porque é uma lei que se destina ao Estatuto do Idoso, ok, mas o empresariado, o lobby do empresariado na Câmara Federal e no Senado, eles não vão perder,
na realidade, os lucros dele, porque o empresário não perde. Então, o que ele faz? À medida em que aqueles idosos não conseguem mais pagar os planos de saúde privada e vão se socorrer do SUS, e aí até depois eu queria ouvir a opinião do doutor Gonçalo Vecina a respeito, o que acaba acontecendo? Esse valor residual passa para os pagantes, ou seja, para as pessoas com idade de menos de 59 anos de idade. Ou seja, talvez o jovem que está procurando uma colocação no mercado de trabalho, aquela pessoa desempregada que não tem condições. Então, ou seja, na verdade, não parece nem um PL inteligente esse, porque vai passar para aqueles que não podem pagar e, no fim, vai ser a extinção do plano de saúde privada no Brasil, porque quem é que vai poder pagar depois? Então, não me parece algo assim muito prático na situação. Agora, eu queria deixar claro o seguinte: quais são os 3 principais tópicos que esse projeto quer mudar, para que a gente consiga entender aqui, passar para o ouvinte também. A redução das coberturas do plano de saúde, eles querem reduzir as coberturas, ou seja, diminuir, né? A extinção dos chamados planos de referência, a gente não sabe como que isso também vai ser feito, e a liberação do que eles entendem ser o plano laboratorial, ou seja, somente com exames, consultas e exames simples, mas também não dizem o que são exames simples, né? E essa alteração absurda do Estatuto do Idoso, né, que vem aí para realmente retirar esse direito que já está garantido, a meu ver, completamente inconstitucional, né, ferindo todo e qualquer declaração de direitos humanos internacionais, das quais o Brasil é signatário, porque saúde é, sim, questão de direitos humanos, tá? Nós estamos falando disso, e é isso que está sendo retirado. Então, eu acho que nós temos que lutar contra isso, e além, o pior, os planos de saúde estão querendo se isentar dessas multas pelo não atendimento das coberturas. Então, se ele quiser negar o atendimento, se ele quiser negar aquela cobertura, ele nega e fica isento do pagamento de quaisquer multas em relação àquele consumidor, aquela pessoa que paga o plano de saúde. Doutora Adriana, quais são as ferramentas que a sociedade brasileira tem para se defender disso? É uma proposta inconstitucional. Simples assim. Exato. Mas agora você imagina, Mauro, e a bancada, os colegas e os ouvintes, para você discutir isso no Poder Judiciário, você vai ter que inchar o Poder Judiciário de discussões. Do que eu acho que nós podemos fazer hoje? Como esse PL não foi aprovado, mesmo porque ele é um PL manco, é de uma má-fé revestida claramente. Então, o que nós podemos fazer hoje é chamar... Sim, mas é preciso impedir, é uma discussão na comissão especial, é preciso impedir isso, o avanço disso. Exatamente, já foram feitas 6 audiências públicas, só que agora que está criando vultuosidade esse assunto, isso tem que parar imediatamente, a gente tem que se locomover, se mobilizar, nesse sentido, para que essa discussão ela venha a parar, para que isso seja algo realmente indiscutível, porque já tem 255 projetos de lei substitutivos a esse, ou seja, quantos PLs mais vai ter que anexar para provar que é uma lei que não funciona? E o lobby do empresariado de saúde tem que parar na Câmara Federal e no Congresso, porque eles estão acabando consigo mesmos. Eles não vão conseguir repassar o valor do reajuste para os pagantes. Não tem como. Professor Gonçalo, vamos lá. Olha, a doutora Adriana colocou a questão de uma maneira correta. É um projeto muito complexo. O que as empresas privadas querem? Hoje o Brasil tem 48 milhões de beneficiários de planos de saúde. Estão com 23% da população brasileira. Estão no teto do teto da capacidade de brasileiros participarem de planos de saúde. A maior parte, 80% dos planos de saúde, são oferecidos por empresas e é um benefício que a empresa paga para o trabalhador. Então, não tem mais empresa que tenha capacidade de pagar esse benefício e, individualmente, a maioria dos planos de saúde já nem vendem mais por causa dessas questões que ela mencionou aí, que as pessoas individualmente não conseguem fazer frente ao aumento dos custos. E os planos de saúde não estão vendendo mais planos de saúde porque não pode cobrar quanto quiser. Tem regra para fazer reajuste, particularmente os idosos, que passam a consumir mais planos, mais serviços, estes estão escanteados totalmente. Então, o que os planos de saúde querem? Eles querem aumentar o número de pessoas, mas diminuir
o que eles entregam. O que eles não querem? Então, o que eles querem? Reduzir a cobertura. Então, nós vamos fazer um plano de saúde para pagar qualquer coisa que não seja cirurgia não sei o quê. Agora, se você tiver que fazer cirurgia não sei o quê, você está ferrado. Você vai depender do SUS, porque eles não pagam. Você quer fazer planos meia boca, que não oferece qualquer tipo de previsão de exames, etc. Isso é uma coisa inaceitável, inaceitável. Quer dizer, só estão pensando no lucro deles e não estão pensando no cliente. Quer dizer, essa história de previdência social, plano de saúde, etc., tem um princípio de solidariedade, onde existe uma compensação de quem mais consome, de quem mais paga, com quem menos paga, com quem menos consome. Então, eles querem acabar com isso e deixar única e exclusivamente a voragem pelo lucro governando esta atividade. Eu acho que o Estado brasileiro não pode permitir que isto siga. É lógico que no Congresso se compra o que quiser. E, neste momento, a FenaSaúde está jogando pesado para comprar o que ela quer que seja entregue. Vamos depender de uma bancada que se preocupe de fato conosco, com as pessoas, para que essas propostas indecorosas, para dizer o mínimo, não sejam aceitas. Faltando 20 minutos para 1 da tarde, vamos avançar aqui, 19 minutos agora, vamos avançar aqui para o próximo tema. Não, Jair Bolsonaro não ganhou o título de personalidade do ano da revista Time. A escolha, que é de responsabilidade dos editores da publicação, será anunciada no próximo dia 13 de dezembro, na segunda-feira que vem. E ontem a revista publicou o resultado de uma enquete que perguntava quem deveria ser escolhido para a homenagem. Fãs de Bolsonaro se mobilizaram para participar dessa enquete, numa campanha impulsionada desde o final de novembro pelo próprio presidente, por políticos aliados e por blogs e canais governistas. Foi nessa votação online aberta ao público que Bolsonaro ficou em primeiro lugar. O resultado, porém, não define nada. Pois é, a escolha procurador Júlio, como eu destaquei aqui no início da nota, vai ser anunciada na segunda-feira. Agora, essa enquete serve para medir, de alguma forma, a popularidade do presidente, procurador Júlio? Olha, Mauro, assim, eu não vou medir palavras, não. Eu acho uma palhaçada o presidente da República impulsionar seus seguidores a votarem em si para quem deveria ser a personalidade do ano de uma revista estrangeira. Isso aí é de uma vaidade vazia, de um culto à personalidade que é próprio de pessoas com viés autoritário, né? Os regimes autoritários é que têm um culto à personalidade de governantes. Então, você anda por aí, você vê a foto do sujeito em todo lugar, estátuas e tal. Aqui no Brasil quer se construir isso, com essa história de mitificação do governante. É um erro grave. Agora, é um sinal de que ele tem uma capacidade de mobilização, sim. Tem uma parcela da população que gosta muito dele, né? que chega a este ponto de cultuar a personalidade dele, né, de vê-lo assim como um salvador, como um Messias, tem até o nome Messias, o próprio nome, e isso é um indicador de popularidade, né? Agora, quantos eleitores votaram, eu não sei exatamente, né, porque deve ser algo muito fragmentado, e quando você tem uma coisa organizada, é como quando houve aquela enquete para o melhor jogador do mundo, os argentinos se mobilizaram para escolher o Maradona, né? E os brasileiros não estavam nem aí, porque para nós brasileiros a questão do Pelé é incontestável. Então, embora seja um indicador de popularidade, eu não sei se isso é tão grande assim, né? Agora, eu acho que deixa sim, uma imagem muito ruim, uma imagem que está preocupado com aquilo que não tem a menor importância agora para o Brasil, se ele vai ser personalidade do ano ou não, até porque a escolha não vai ser feita assim, vai ser feita pelos editores, e eu acredito que dificilmente ele seria o escolhido. Professor Gonzalo, pois é uma enquete, não é uma pesquisa, não tem método científico e, como destacou o procurador Júlio,
Sim, o presidente Bolsonaro tem uma capacidade de mobilização enorme, evidente. Agora, a gente consegue encontrar uma equivalência entre essa capacidade de mobilização e popularidade? Nem um pouquinho. Veja, nós estamos falando de disparos, nós não estamos falando de votantes. Então, se você tiver uma alta capacidade de disparo, porque você compra isso, esse é um outro negócio, a gente compra isso na internet. Eu compro capacidade de disparo. Então, se você disparou porque seria importante, veja, nós estamos discutindo, nós estamos dedicando a esta idiotice um pedaço deste programa fantástico, né? Para dizer se o cara é ou não conhecido. Ele não é conhecido, não é amado, mas tem bons disparadores. Só isso. E se alguém quiser requerer o voto impresso dessa enquete? Mas, o Gonzalo, Boa! você sabe que eu concordo com a sua fala, assim, a gente acho que dá muito palanque para algumas falas descabidas do presidente, e isso fica muito na mídia, mas no final das contas as pessoas acabam questionando depois, que não entendem sobre isso, dos disparos, que não sabem de toda essa tecnologia por trás, elas entram num questionamento do tipo, essa eleição não é válida, porque lá no Instagram, lá no dia tal, ele teve não sei quantos milhões de votos, e elas não conseguem se dissociar do que a tecnologia faz do que é vida real, né? Isso que vocês falaram, se fosse auditar os votos de pessoas mesmo, deve ter pouquíssimos, mas a gente perde muito tempo mesmo dando palanque. Eu concordo um pouco com você sobre isso. Isso, Ana Flávia, pode parecer um método para algo futuro. Tem método para depois, lá na frente, fazer comparações, buscar equivalências. Sim. Olha, o que eu vejo é que essas pessoas, hoje em dia, elas não fazem nada em vão. Todos os passos delas são milimetricamente calculados para, no futuro, dizer alguma coisa ou distorcer alguns fatos, né? Eles distorcem tudo, né? Tudo é distorcido, tem um olhar que você... A gente nem acompanha o raciocínio muitas vezes. Eu tenho dificuldade, às vezes, de acompanhar o raciocínio de algumas dessas pessoas que seguem esse pensar aí do presidente. Adriana, como é que está a tua voz? Acho que o Gonzalo quer falar alguma coisa, se manifestou? Posso falar um pouco? Fala, Adriana. Olha, na verdade, assim, eu acho que a revista Time é uma revista séria, né? A gente, assim, advindo dos Estados Unidos, a gente já tem, assim, um lastro um pouco melhor disso. Agora, tudo isso é passível de prova. Precisa ver se teve mesmo esse movimento que se chama de guerrilha, né? Na internet, com esses disparos de votação e etc. E saber realmente se houve essa fraude, né? Entre aspas, nessa eleição como personalidade do ano e ver o desdobramento disso, porque parece que o Donald Trump ficou em segundo lugar também, né? E aí precisa ver quem é que votou também nele. Então, nós estamos aí vivendo uma questão passível aí de prova, né? Ver quem votou, como é que funcionou tudo isso, que na verdade é bem complicado. Sim, tem a capacidade também de mobilização. Fala, professor. Eu acho que faz parte do jogo. Não é fraude, faz parte do jogo. Só nós que temos que entender que isso não mede popularidade. Isso é um prêmio lá da revista, e a revista não usa isso como critério final para escolher a personalidade do ano. Ele foi o mais votado, mas da revista, não é a personalidade. Exato, não é. Então, estão falando isso, mas não é isso. Pessoal, vamos passar pelo último tema aqui bem rápido, que temos já na sequência as perguntas da audiência. Depois do presidente Jair Bolsonaro ter liberado o acesso ao programa Universidade para Todos, o ProUni, para alunos que cursaram o ensino médio em colégios particulares, especialistas e entidades passaram a debater se a medida amplia a desigualdade educacional no Brasil ou se proporciona a inclusão de mais jovens ao ensino superior. A medida foi comemorada pelas universidades privadas, que dizem que ela colaborará para aumentar o número de alunos nas universidades e reduzir as vagas ociosas. Especialistas, porém, temem que haja maior exclusão dos mais pobres, já que apenas 12,26% dos matriculados no ensino médio brasileiro estão em escolas privadas. Professor Gonzalo, então, a medida amplia a desigualdade educacional no Brasil? A desigualdade no Brasil é uma realidade. A desigualdade social mata mais. Essa pandemia mesmo matou 5 vezes mais pobres do que ricos, pretos do que brancos.
Não tenha dúvida de que a desigualdade é fundamental e tem que ser combatida, e só será combatida se nós tivermos, de novo, políticas públicas. E aí nós temos, o que é uma política pública? É uma decisão de acabar ou de promover alguma coisa. O que nós queremos promover? Igualdade. O que nós temos que fazer para promover a igualdade? Temos que fazer uma política de cotas, favorecendo os menos favorecidos, negros, indígenas, quilombolas, populações ribeirinhos. Nós temos que favorecer por que as pessoas optam pelo ensino na escola pública e outras na escola privada? Tem explicação para isso. Então, se não tiver uma política pública dizendo, olha, você que é pobre vai ter um caminho menos ruim do que você teve a vida toda. Então, eu acho que essa política de abrir vagas do ProUni para pessoas que fizeram um ensino privado, eu sei que no ensino privado também existem pobres, existem bolsistas no ensino privado, mas eles tiveram um percurso diferente do percurso de quem está na escola pública. E eu acho que a escola pública tem que ter uma política afirmativa se nós queremos diminuir a desigualdade social nesse país. Ana Flávia, compartilha da opinião do professor Gonçalo? A pandemia ela abriu vários abismos. O educacional, eu não sei quando que a gente vai recuperar, né? O abismo educacional que foi criado agora novamente entre escolas públicas e privadas, né? É muito tempo que as pessoas ficaram sem escolas públicas, mais uma vez pela falta de uma política de retorno, de como retomar essas aulas, de como fazer isso com segurança, né? Então, escolas privadas foram dando o jeito delas, foram resolvendo, e as escolas estaduais e municipais foram ficando perdidas sobre o que fazer, sobre como fazer, e não foram fazendo. Então, a gente está num abismo educacional que eu não consigo ver como que a gente vai sair desse lugar que a gente se colocou agora. A gente luta, todo mundo quer muito segurança pública, a gente tem muitos direitos, mas a gente não tem um olhar para essa igualdade social, né? Como o Vencina colocou. Você precisa ter uma política afirmativa, né? Essas pessoas que estão ali, né, numa escola pública, o trajeto delas, o percorrer delas da vida é diferente de quem está numa escola privada. É um menino que acorda, sei lá, 5 da manhã, pega 3 condições para chegar numa escola, às vezes, né? Pode acontecer, que tem que trabalhar, é diferente de quem está numa outra situação. E, infelizmente, né, mais uma vez, está faltando para nós essa política. Gente, eu vou partir aqui para as perguntas da audiência, tá bom? Que o tempo está bem avançado aqui. Procurador, eu começo com você. Antônio Ruggiero, no YouTube, pergunta o seguinte: o TCU revelou ontem, ele diz aqui, o TCU revelou ontem que descobriu irregularidades no cadastro de 350 mil beneficiários do auxílio emergencial, sendo que entre eles havia quase 75 mil mortos. O que acontece agora a partir dessa descoberta? Olha, a principal medida é corrigir, porque, veja só, isso foi tudo feito muito rapidamente. O governo queria botar para rodar os programas, a maneira das pessoas se cadastrarem, para poder distribuir o mais rapidamente possível, né? Então, isso deu margem a pessoas que não tinham necessidade se cadastrarem. A gente viu que tinha muito servidor público, militares se cadastraram, vereadores, pessoas que tinham emprego, que foram identificados depois pela RAIS, que eles tinham renda. Então, houve um abuso generalizado. Agora, você não vai abrir um processo específico de tomada de contas para cobrar R$ 1.200 de quem recebeu equivocadamente, porque porque esse processo vai custar mais caro do que a devolução. Então, como é uma coisa muito pulverizada, o que o governo pode fazer é, notificar a pessoa, deixar ela num cadastro de pessoas que estão em débito com a Fazenda Nacional, e a partir desse débito, enquanto elas não pagarem, elas vão ter restrição a algum tipo de serviço público, para que elas façam um pagamento voluntário, porque a ação efetiva de cobrança, seja judicial, seja administrativa, acaba saindo mais caro para o erário do que esse dinheiro que se perdeu com pessoas que não precisavam dele, né? Essas pessoas têm um traço de caráter aí psicopático, né? São psicopatas porque não precisam do dinheiro, que era para salvar pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade no meio de uma pandemia. Então, são pessoas desprezíveis, deploráveis. Mas, mesmo assim,
será pior para a sociedade gastar mais dinheiro tentando fazer uma cobrança judicial ou administrativa do que uma outra medida que pode não ser tão efetiva, mas que pode funcionar também numa parcela boa, você deixar essas pessoas com o nome sujo perante o governo e, à medida que elas precisarem de algum serviço público, vai constar lá essa dívida e elas, então, têm que pagar voluntariamente para poder se regularizar. Bem brevemente, procurador, como é que é possível identificar aqueles que agiram de má fé e aqueles que agiram de forma equivocada, e até para considerar, às vezes, um equívoco do próprio governo, né? Então, eu acho que, assim, primeiro, quem agiu de má fé e recebeu equivocadamente, basta depositar o dinheiro de volta para o Tesouro Nacional, que vai estar confirmando, demonstrando a sua boa-fé. Se a pessoa não faz isso, não é porque não tinha boa-fé, não. Ela queria realmente receber o dinheiro e ficar com ele. Houve falha na implementação, porque você desenvolveu um sistema com todos esses cruzamentos, às vezes não tinha tempo hábil para você implementar tudo isso a ponto, sem prejudicar aquelas pessoas que realmente precisavam. Né? Ou você fazer um sistema perfeito, que ia levar 5 meses para ficar pronto, e aí ninguém recebia durante 5 meses, ou você começava a distribuir e ia corrigindo as coisas no meio do caminho. Foi essa a segunda opção. Então, sob esse aspecto, eu acho que o governo não agiu mal, não. Priorizou aquilo que era mais importante, que era atender as pessoas que mais necessitavam, embora isso tenha permitido que esses psicopatas tenham se tirado proveito dessa situação. Doutora Adriana, bem breve, bem rapidinho, pergunta importante aqui da Marta Novaes no Facebook: o que acontece com quem perdeu o prazo da prova de vida? É possível recuperar o benefício? E quanto ao período que não foi recebido, como é que fica? É possível, sim, recuperar, tem que só comparecer, né, fazer prova de vida e pedir para ser estornado. E se não conseguir pela forma administrativa, vai ter que ingressar com a ação judicial para poder reaver o período perdido. Bom, caminho das pedras. Meu INSS, agendamento e 135, levar documentação. Isso, 135, levar toda a documentação necessária e pedir o estorno, né, desse valor na forma administrativa. Se o órgão negar a devolução, aí precisa ingressar judicialmente. Mas agora, com a negativa do processo administrativo. Tá? Agora, o restabelecimento do pagamento demora. Não, ele é imediato, viu? Ele acontece, mas o atrasado é que demora. O atrasado. Assim, aquela parte que ficou para trás naquele momento em que não havia comprovação da vida. Exatamente, exatamente. Ana Flávia, a biociência é uma área em evolução em nosso país? Pergunta o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, aqui da capital. Olha, nós estamos passando por um momento difícil cientificamente no Brasil, né? Porque verbas têm sido cortadas, então a academia tem sofrido bastante, apesar, né, da gente ter visto a importância disso, né, a importância da ciência no apoio ao enfrentamento das pandemias, da gente ter visto que como que o Brasil tem pesquisadores de ponta e tem capacidade de resposta. A gente comentou aqui sobre os testes de PCR, que são testes que precisam de máquinas robustas, né, para realizar. A gente tinha essas máquinas no Brasil instaladas em muitas universidades, mas aí veio toda a dificuldade de, né, aquisição de insumos, porque tudo é importado, porque a gente não fabrica esses insumos no Brasil. Então, é uma área, sim, né, em expansão e necessária, mas que depende muito de incentivo e de verba pública para acontecer, porque é um olhar para o futuro, né? As pessoas ficam muito assim, nossa, mas como que se descobriu tão rápido sobre determinado vírus? Gente, as pessoas estão dentro da universidade pesquisando o tempo todo. Tem gente estudando a proteína de uma borboleta, da asa de uma borboleta. A ciência ela está acontecendo, não existe reality show sobre isso, poderia existir um reality de ciência, mas a gente está sempre pesquisando e trabalhando. Professor Gonzalo Vecina, bem breve, por favor. Juliana Rocha no Instagram quer saber se está dentro do normal a demora da Anvisa para a aprovação de vacinas para as crianças. Ela deve estar se referindo, acho que a vacina contra a Covid, né? Eu acho que está um pouquinho demorada, mas eu não posso criticar a Anvisa, que tem resistido tão duramente, tão bravamente a todas essas adversidades.
Muito bem, minha gente, termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Nosso agradecimento, em nome de toda a equipe, ao Procurador de Contas perante o TCU, doutor Júlio Marcelo de Oliveira, associado do MPD, a advogada doutora Adriana Zorup, especializada na defesa da pessoa idosa, a bióloga Ana Flávia Pires, diretora da Genture Biosafe e consultoria, e o professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, Gonzalo Vecina Neto, idealizador da Anvisa e também do SUS. Muito obrigado, minha gente, pela audiência. Um abraço a todos. Até amanhã.